Boa noite a todos, graça e paz. E dessa vez acredito que vamos estar gravando o que estamos ministrando para vocês que estão na live, para vocês que vão ouvir depois. Hoje, terça-feira, 29 de agosto, última terça-feira de agosto de 2023. E queridos, vamos para a ministração de hoje. E o tema de hoje é a continuação do estudo da semana passada, que tem o título Pais e Filhos do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista da família de Deus. Pais e filhos do ponto de vista da família de Deus. O texto base está em Efésios capítulo 6, e na semana passada vimos sobre os filhos, que é o versículo 1 a 3, e a base da semana passada para filhos é que filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor, porque isso é justo diante de Deus, e a Bíblia ensina que filhos devem honrar a seus pais, pai e mãe, porque é o primeiro mandamento lá do Velho Testamento, e é um mandamento com promessa. Qual promessa? Para que te vá bem na caminhada na terra, e vivas muito tempo sobre a terra. Então a Bíblia diz que é para filhos ser obediente a pais e honrar os pais, primeiro porque isso é justo e agradável a Deus, e segundo, é um mandamento com promessa, promessa de vida bem-sucedida, para que você vá bem, tenha sucesso, e mais que isso, possa viver muito tempo sobre a terra. Na semana passada estudamos sobre isso, o que é honrar pais, e o que significa honrar pais à luz da Bíblia e à luz do significado dessa palavra, que é respeitar, é considerar os pais, primeiro como pessoa superior a nós, em razão da posição que Deus colocou os pais como instrumento para gerar os filhos e trazê-los ao mundo. Então, pais não é igual, não está no mesmo nível de filhos diante de Deus, não estão no mesmo nível dos filhos na terra. Muitos pais se colocam no mesmo nível dos filhos e até abaixo deles, e deixam os filhos fazer as coisas do jeito, tratar eles de qualquer maneira. Mas não, queridos, pais estão na terra com a missão, como já falamos na ministração da casa de oração, aí, o ministério sacerdotal do pai. Pai tem uma missão na terra de cuidar da família para apresentar diante de Deus, assim como Cristo tem a missão de salvar a igreja, salvar os filhos de Deus e apresentá-los diante de Deus de maneira santa, irrepreensível. Assim também o pai tem essa missão de levar a família, a esposa e filhos a conhecer a Deus, a seguir a Deus e a viver a palavra de Deus. Portanto, antes até de ensiná-los, o pai tem o dever de viver a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Não temos como ensinar se a gente não sabe, não temos como ensinar a Bíblia se não conhecemos a Bíblia. Então, esse é o primeiro desafio, conhecer a palavra de Deus e ensinar a nossa família desde quando eles nascem, nossos filhos, e enquanto estiver sob nossa guarda, os princípios e a palavra de Deus. Então, primeira razão de honrar os pais é porque eles são superiores a nós, em razão da posição que são colocados para nos gerar, nos formar e nos trazer ao mundo. Segunda coisa, devemos honrar e reconhecer os nossos pais por tudo o que eles fizeram por nós, desde o dia que viemos a esse mundo, que nascemos, o amor, o cuidado, a atenção, o carinho, a alimentação, a educação, o ensino, o exemplo. Então, o segundo motivo é reconhecer tudo que nossos pais fizeram por nós até agora. E o terceiro motivo de honrar os pais é ter consciência do dever que os filhos têm de cuidar dos pais, à luz da Bíblia e até à luz da legislação brasileira, por exemplo. Eu citei a semana passada, a legislação brasileira trata disso também, mas a Bíblia também trata do dever dos filhos cuidar dos pais quando idosos ou quando com problema de saúde, impossibilitados de trabalhar e prover sua subsistência, ou quando estiverem com dificuldade material, emocional ou espiritual. E os textos da Bíblia eu passei para vocês aí, 1 Timóteo 5, que
os filhos devem cuidar dos seus pais em primeiro lugar. A igreja só vai cuidar da viúva, ou do viúvo, ou dos idosos, se eles não tiverem pais, filhos. Mas se tem filhos, a responsabilidade de cuidar dos filhos não é da igreja, dos pais, não é da igreja, é dos filhos. Olha o que diz a Bíblia: se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam estes, os filhos, primeiro, a exercer piedade, a cuidar, a amar a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Cuidar, recompensar os pais por tudo que eles fizeram por nós. Então é Bíblia, é princípio bíblico. E outro texto é 1 Timóteo também, capítulo 5, agora o versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, quem não cuida da família, quem não cuida dos pais, a Bíblia está dizendo que é pior do que a pessoa que não conhece a Deus, que está lá no mundo, que não segue a Deus. Então, queridos, passei também aí Deuteronômio, aliás, Êxodo 22, 12, os mandamentos aí. Primeiro mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então está aí, mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que viva bem, prolongue os teus dias sobre a terra e você tenha felicidade e você seja uma pessoa próspera na terra. Significa que quem não honra pai e mãe pode viver menos tempo na terra. Pode ter os dias encurtados e depois não adianta culpar Deus porque morreu antes do tempo. E muitas vezes estava desobedecendo a palavra de Deus quanto a isso. Meus queridos, a semana passada mais ou menos foi isso, um resumo da semana passada, e hoje a gente vai falar sobre paz. Está no mesmo capítulo, a partir do versículo 4, salvo engano. Versículo 4. Vós pais, Efésios 4, 5, 4. Aliás, 5 não, Efésios 6, perdão. Efésios 6, 1 a 3 fala sobre os filhos, e a partir do 4, e o 4 fala sobre os pais. Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Queridos, o dever dos pais, 3 deveres básicos à luz da Bíblia. Primeiro, não provocar a ira aos filhos. Segundo, criá-los na doutrina e no ensino, na admoestação do Senhor. Então, primeiro é não provocar ira. Segundo, ensinar, doutrinar, admoestar. Primeira coisa, não provocar ira. O que significa isso? Não provocar a ira dos filhos. Queridos, provocar a ira, por exemplo, é exigir algo dos filhos que não foi ensinado antes. Tem pais que exigem dos filhos coisas que eles não ensinaram antes. Então, isso vai provocar a ira do filho, porque ele não sabia daquilo, ele não foi ensinado. Ele não foi ensinado sobre aquilo. E os pais estão cobrando. Isso provoca a ira dos filhos. Então, a primeira coisa que é provocar ira é fazer cobrança, exigir dos filhos aquilo que não foi ensinado. Exigir dos filhos aquilo que não foi ensinado. Ou então, ensinou, mas quando fala de forma rude, de forma muito áspera, dura, ignorante, e que irrita os filhos, que cria ira nos filhos, e os filhos muitas vezes nem conseguem ouvir o que o pai está falando, o que a mãe está falando. Então, provocar ira tanto pode ser por exigir uma coisa que não foi ensinado antes, ou por exigir de maneira dura, de maneira rude, de maneira excessivamente forte, ignorante. Muitos pais deixam as coisas ir passando dos limites, os filhos vão errando, vão fazendo coisas erradas, e eles vão deixando. E vai passando dos limites. E depois, quando estão irritados, corrigem os filhos de forma rude e excessivamente dura. Muitas vezes falam palavrões, proferem maldições aos seus filhos, usando palavras que ferem, palavras que machucam, que diminuem,
que humilha e que abaixa a autoestima dos filhos e se esquecem do poder que as palavras possuem. E nós estudamos 2 lições sobre o poder da palavra. Nós vimos como é sério a palavra, como é sério a palavra. E quantos pais, quantas mães que não corrige, não ensina, e os filhos vão repetindo os erros e vão errando. E quando eles fazem algo grave, porque não foram ensinados, os pais se irritam, falam palavrões, falam palavras de maldição, machucam, ferem e diminuem e humilham os seus filhos. Então, queridos, isso está dentro do contexto de não provocar a ira dos filhos. Não provoca a ira dos filhos. A geração passada, até a geração passada, os pais acostumavam a abençoar os filhos e ensinava os seus filhos a pedir a bênção de seus pais e das pessoas mais velhas. A Bíblia exorta sobre a importância e o cuidado que temos que ter com as palavras que proferimos. Por exemplo, Provérbios 18:7 diz assim: a boca do tolo é a sua própria destruição. A boca do tolo é a sua própria destruição. E os seus lábios, um laço para a sua alma. Provérbios 18:7. Olha outro texto. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Do fruto da boca de cada um fartará o ventre. Quer dizer, vamos viver, vamos nos alimentar, vamos ser aquilo que nós falamos. Vamos ter aquilo que falamos. Então, é algo muito sério, queridos. Muito sério. Para todos nós. Porque como é difícil a gente cuidar das nossas palavras. Como é difícil. Como é difícil. Do fruto da boca, cada um se fartará o seu ventre. Ou fartará o seu corpo, a sua família. Dos renovos dos seus lábios, ficará satisfeito. Outro versículo. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. A Bíblia diz então que a morte e a vida estão no poder da língua. E cada um se fartará daquilo que fala. Provérbios 18, 20 e 21. Portanto, as bênçãos profetizadas, além disso, as bênçãos profetizadas por Jacó, o Israel, lá em Gênesis 49, se cumpriram e se cumprem até os dias de hoje nos descendentes deles, o povo de Israel, a nação de Israel. Se você ler Gênesis 49, Jacó, já nos seus últimos dias de vida, e ele chama a família, e ele aconselha a família, e ele fala várias bênçãos, e orientação, e profecia sobre o futuro para os filhos. E ali a gente vê várias bênçãos de Jacó. É um texto que eu sugiro a cada pai, cada mãe, dar uma lida nesse capítulo. E se você vê que praticamente o que ele falou é o que o povo de Israel tem vivido em todos esses 4.000 anos de história. O apóstolo Tiago também fala, no capítulo 3, versículo 6 em diante, sobre o problema da palavra. Ele fala que a nossa língua é como fogo, é como um mundo de iniquidade, e a língua é como fogo, que inflama o curso da natureza, e diz que a língua é inflamada pelo inferno. E ela diz que a gente controla tudo quanto é coisa, até os animais. A gente bota freio na boca de cavalo para poder controlar eles. E qualquer animal, até mesmo um boi, com a força que tem, a gente tem alguns equipamentos que a gente consegue domar os animais. Mas a coisa mais difícil, diz Tiago, da gente domar é a nossa própria língua. É uma das coisas mais difíceis de domar e de controlar é as nossas palavras. E Deus está nos advertindo aí sobre isso. Principalmente os pais. Que Deus nos ajude sobre isso. E ele fala também, em Tiago 1, versículo 19, que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ficar irado. E eu repito esse versículo aqui para todos nós, para mim e para você. Está sempre lembrando disso. Que Deus está dizendo que é para a gente ser prudente, ser paciente. Tardio para falar, pronto para ouvir. Primeira coisa, sempre está pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para irar. A gente consegue ser o contrário. A gente sempre está pronto para falar
não quer ouvir e pronto para se irritar. Mas Deus está dizendo que a gente precisa inverter isso. Então, queridos, oração, vigilância e pedir que o Espírito Santo nos ajude nessa tarefa de sermos pais, de sermos homens e mulheres do ponto de vista da Bíblia. Hoje estamos vendo aí pais e filhos do ponto de vista da Bíblia. Agora, principalmente pais. Mas, meus queridos, agora vem criar os filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Meus queridos, primeira coisa, o que é a instrução? Segunda coisa, o que é a disciplina? Será que nós sabemos o que é isso? Porque se a gente não sabe o que é instrução e o que é disciplina, como é que a gente vai educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos na instrução e na disciplina? Se a gente não sabe o que é instrução e o que é disciplina. Instrução é transmitir conhecimento, informação, é ensinar. Instruir é ensinar, é trazer conhecimento. Meu filho, não faz isso porque isso vai trazer isso e isso e isso de dano para você. Filho, não bota a mão no fogo. A gente fala para a criança que você vai queimar, vai doer. E às vezes é preciso botar até a mãozinha da criança pequena bem perto do fogo. Meu pai fazia isso, para a gente ver que aquilo é fogo, e é quente, queima. Ele deixava meio perto assim para a gente ver o que é. Isso é ensino. Porque se a gente não passa a informação, queridos, os pais, eu vejo quantos pais, e quantas vezes a gente só fala, não faça isso. Mas não faz por quê? Porque quando você fala, não faz isso, a criança, o adolescente, o jovem vai falar assim, isso deve ser legal. Por que será? A curiosidade vai dizer, mas por que eu não posso fazer isso? Principalmente se tem outros que fazem. Principalmente se outros coleguinhas fazem. Então, queridos, instruir é ensinar, é transmitir conhecimento, é transmitir informação. Meu filho, não vai em tal lugar e não sai tal hora da noite para ir em tal lugar, e aí você explica os riscos. Você explica, mostra até exemplo de pessoas que já saíram e o que aconteceu com elas. Não use tal coisa, não use bebida alcoólica. Por quê? Ensina. Por quê? O que a bebida alcoólica produz? Enfim, queridos, instrução é transmitir conhecimento, informação. Não é chegar para a criança e proibir, para o adolescente, para o jovem. Primeiro, a gente tem que ensinar por que aquilo é errado, por que aquilo não pode. E se a gente não tem conhecimento daquilo, pesquisa, procura, para que a gente possa estar embasado, estar preparado para chegar para a criança e ensinar. E na semana passada a gente falou aí para vocês qual é o período de ensinar a criança. Segundo o pessoal especialista da área, psicólogos, terapeutas dessa área, a fase relevante para ensinar a criança dos 2 até os 7 anos. Período de formação do caráter do ser humano, dos 2 aos 7 anos. Aí os pais acham que dos 2 aos 7 anos, a criança só sabe brincar, não ensina nada, a criança aprende com os amigos, aprende com o mundo, aprende com a televisão, aprende com as redes sociais, e depois, quando a gente vai ensinar, ele já aprendeu tudo errado, e aí já é tarde demais. Portanto, é bom lembrar isso, que o tempo de cuidar do ensino das crianças, lógico, tem que ensinar o tempo que tiver com a gente, mas o tempo mais importante, mais relevante, que vai formar o caráter, do que é certo, do que é errado, do que é Deus, do que é Jesus, do que é a Bíblia, do que é a igreja, do que é salvação, do que é evangelho, enfim, de tudo que é Deus. É começar desde criança. Desde criança. Eu me lembro que meu pai pegava nós lá em casa, sentava num banco de igreja, e naquela época o banco é daqueles feito uma tábua em cima, 2 pernas ou 3 pernas de baixo para aguentar as pessoas. Não tinha recosto, não tinha nada. E a gente ficava ali sentado naquele banco com a perna de pendurada, e o culto ia 1h30, 2 horas, e a gente estava ali. Não tinha negócio de salinha de escola dominical, não. Salinha de criança, não. Era junto com os adultos. Eu louvo a Deus porque desde pequeno aprendi a Bíblia do jeito que ela é e ministrada para os adultos, era ministrada para nós. Não pense que a gente não entende, não. A gente vai aprendendo. Pelo menos vai guardando a Bíblia, vai aprendendo coisa, vai ficando lá dentro, o Espírito Santo vai trabalhando. O que nós precisamos fazer é a nossa parte.
não ser pais negligentes. O resto é com Deus, é com o Espírito Santo. Quem convence o pecador do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Agora, quem tem que ensinar, quem tem que ler a Bíblia e praticar é os pais e ensinar para os filhos são os pais. Então, querido, instrução é ensinar, é trazer conhecimento, é trazer informação sobre tudo, sobre o campo espiritual, sobre o campo material, intelectual, sobre o mundo. Pais têm que ser pais que conhecem, têm informação sobre o mundo, para passar. Porque se o pai também é um pai que não tem conhecimento, é um pai imaturo, uma mãe imatura que não conhece o mundo, como é que vai ensinar o filho? Então, pais têm que ser pessoas que se dedicam para aprender, para ver o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, à luz da Bíblia, à luz dos ensinamentos que está aí no mundo. A gente aprende com a Bíblia, aprende com as pessoas, aprende tanto certo como errado. E Deus, ele faz questão de mostrar exemplos bons na Bíblia para a gente seguir e exemplos ruins para não seguir, para a gente não seguir. Eu vou concluir hoje falando de Eli, um exemplo ruim para não seguir. Um sacerdote de Deus, um exemplo péssimo, destruiu sua família, destruiu o povo de Israel, porque não corrigiu seus filhos. É um exemplo péssimo, mas está aí registrado na Bíblia. Então a gente aprende com exemplos bons e aprende com exemplos maus na Bíblia e fora da Bíblia. Queridos, instrução então é trazer conhecimento e informação. E disciplina. A Bíblia está dizendo aí que é para criar os filhos na instrução e na disciplina de Deus. E o que é a disciplina? Disciplina já não é mais instrução. Você já instruiu, já trouxe conhecimento, já ensinou a criança, o adolescente, o jovem, e ele não está praticando, não está vivendo, não está observando o que você ensinou. E você já ensinou uma vez, duas vezes, repetiu várias vezes, e ele insiste em teimar e não botar em prática aquilo que foi ensinado. Aí entra a disciplina. A disciplina é exigir a prática, a execução e a obediência da instrução, daquilo que foi ensinado. Então, disciplina é exigir a prática da instrução, daquilo que ele aprendeu. Então, pais têm a obrigação não só de ensinar, mas também de exigir que pratiquem aquilo que foi ensinado. Queridos, enquanto os filhos estiverem com a gente, eles têm que praticar aquilo que a gente passa para eles. Depois que eles estiverem adultos, que forem viver a vida deles, agora é com eles. Mas enquanto estiver em casa até 18 anos, tem a obrigação de ser ensinado e de ser disciplinado, de ser exigido, que viva, que pratique, que execute aquilo que foi ensinado. E ponto final. É isso que Deus está dizendo. Pais, ensine os filhos e discipline os filhos. Leve eles, não só ensine, mas ajude eles e leve eles a praticar a Bíblia, praticar os ensinos, os princípios de Deus e os princípios bons que tem aí no mundo. Tem coisas boas também tiradas da Bíblia. E tem coisa ruim que é para ser ensinado e mostrado que não presta e que é para eles fugir daquilo, que senão a vida deles vai ser destruída. Mas precisa ser ensinado, não podemos esconder. Tem pais, os pais dessa geração é um problema. Não vou fazer meu filho sofrer, não vou fazer minha filha sofrer, esconde tudo, esconde as dificuldades que estão passando, dificuldade na vida financeira, compra, faz coisa para os filhos que não está podendo fazer, porque não quer ver os filhos sofrendo. Meus queridos, nós temos que ser autênticos. A Bíblia diz que assim ensina ou não. Está tudo bem, não está bem, vamos falar para os filhos que não está bem. Meu filho, não estamos bem, papai está desempregado, está difícil, estamos passando um momento difícil, ensina para ele, mostra, mas nós vamos orar, nós vamos crer, nós vamos buscar Deus, Deus vai abrir porta, e quando Deus abrir porta, nós vamos fazer aquilo que você precisa, papai vai agendar aqui, vai anotar, mas nós não podemos fazer agora porque não temos condições. Queridos, isso é ensino, não podemos, quantos pais que se endividam e fazem coisas, poupam os filhos de encarar a realidade. Os filhos têm que aprender a realidade da vida, os momentos bons e ruins, desde quando nascem. Desde quando nascem, nós temos que aprender. Nós temos que aprender. Então, queridos, disciplina é exigir a prática daquilo que foi ensinado. Obediência é a prática daquilo que foi ensinado. Obediência é a prática da instrução e da disciplina. Quem está obedecendo é porque foi ensinado e porque está botando em prática a disciplina, está sendo disciplinado, está botando em prática porque aprendeu, então está obedecendo. Então, querido, esses princípios nós temos que aprender para poder saber ensinar.
Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é instrução, o que é disciplina e o que é obediência. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre ensino e disciplina? Fala. Deuteronômio 6, 4 a 9, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Deus está ensinando o povo, os pais, dizendo o que é para eles fazer. Ouvir o Senhor, Ele é o único Deus, amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, obedecer a sua palavra, obedecer a seus mandamentos. E aí diz, e essas palavras que eu estou te ordenando hoje, a Bíblia, primeiro, esteja no teu coração, não esteja só na sua mente. Não apenas conheça a Bíblia, mas pratique a Bíblia. Essas palavras estejam no seu coração. Segundo, e as ensinarás a teus filhos, ensino, falando assentado em casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Ou seja, ensinar aos filhos a palavra de Deus, primeiro viver ela, praticar, botar no coração, botar na prática. Depois, ensinar a Bíblia para os filhos. Quando? Todo o tempo que tiver. Assentado em casa, andando com eles, trabalhando, deitando, levantando, anotando na mão, escrevendo na testa. Deus diz, coloque no frontal entre os teus olhos, escreva nos umbrais da tua porta, nas tuas portas, ou seja, aonde você puder escrever a Bíblia, colocar a Bíblia, coloque a Bíblia para os teus filhos ver hoje, ver amanhã, ver depois, vai ver, vai ouvir, vai ver, vai guardar, vai ficar no coração. E um dia a palavra de Deus vai ser operada na vida dessa pessoa, porque foi ensinado para ele. Agora texto bíblico de disciplina. Olha o texto de disciplina com relação à criança. Vou passar alguns aí para vocês. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não vai se desviar dele. Ensina a criança, não um adulto, e nem um adolescente, é criança. Precisamos prestar atenção nos termos da Bíblia. Ensina a criança o caminho que deve andar. E quando ficar velho, não vai se desviar dele, mas tem que ensinar desde criança, desde bebê, desde quando começar a entender as coisas. Provérbios 22, 6 é o que eu li. Outro texto. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Olha só, a varinha e a repreensão dão sabedoria, mas a criança é criança, tá, queridos? Não é marmanjão, não. Criança já pode usar a varinha se for preciso. Diz a Bíblia, porque ela dá sabedoria. Mas a criança entregue a si mesmo vai envergonhar seus pais. Provérbios 29, 15. Outro texto. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas aquele que o ama desde cedo o corrige. Olha só. Quem evita a correção não ama o filho, odeia, diz a Bíblia. Quantos pais que pensam que não vou corrigir meu filho porque eu amo meu filho? Pelo contrário, você não está amando o seu filho. Não está amando seu filho. É a Bíblia que está dizendo. Você está odiando ele, porque você está deixando ele ir pelo caminho errado e ele vai desgraçar a vida dele, vai parar em caminhos que não era para ele parar, perigoso parar numa penitenciária, parar em lugares que não era para parar, corre risco de morrer antes da hora. Por quê? Porque não teve correção. Mas aquele que ama o seu filho, desde cedo o corrige. Desde cedo, queridos. Não tem que esperar crescer, não. É desde criança. Isso está em Provérbios 13, 24. Mais um versículo. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigará com a vara e livrará sua alma do inferno. Meus queridos, olha que palavra forte. Deus diz que a disciplina, até mesmo um pouco dura, com a varinha, não é para machucar a criança, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É uma correção, é uma repreensão mais forte, mas não é para machucar, porque se você machucar o seu filho, você pode ser processado criminalmente, lesão corporal. Mas é uma forma de correção que ele venha repensar, porque já falou várias vezes, já ensinou e continua teimando.
é um tipo de correção ou de castigo para ele refletir que ele precisa mudar de comportamento e fazer aquilo que está sendo ensinado. Muitos pais precisam entender que somente a informação e o conhecimento não basta. É preciso a disciplina, é preciso repreensão, é preciso correção. E a Bíblia falou sobre isso. A Bíblia falou sobre isso. Repreensão é advertência, é uma reprimenda. Correção. Sabe o que é correção? Corrigir é reparar o erro. Quando a gente está executando uma correção no filho, é tentando reparar um erro, ou fazendo ele reparar um erro que ele está vivendo, reparar uma falha, reparar uma conduta errada, parar de fazer uma conduta errada e seguir uma conduta certa. É fazer voltar ao estado original, é fazer voltar ao estado correto, é pegar alguém que está torto, entrar no caminho errado, e você tentar levá-lo ao caminho original, o caminho correto. Isso é correção, para o bem-estar da pessoa. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ele diz assim, toda a Escritura, toda a Bíblia é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então está aí, queridos. Está aí a Bíblia falando sobre quantos textos? Sobre ensino, sobre disciplina, sobre educação na justiça, na palavra de Deus. Outra coisa, precisamos compreender que o ensino, a disciplina, não é algo esporádico de vez em quando, não. É uma missão confiada aos pais diária. Enquanto os filhos estiverem sob os seus cuidados, está fazendo coisa errada, precisa ser ensinada, é hoje, é agora. Não é amanhã, é agora. Precisa ser ensinado. Na ministração sobre sacerdócio, missão sacerdotal do pai, que eu mandei vocês ouvir o vídeo, eu falei sobre Eli. E ele era um sacerdote que não exerceu a missão sacerdotal nem com o povo de Deus e nem com sua família. Não fez tudo que era para fazer, principalmente com a família. E a gente vai ver que a família dele foi um caos. Vamos ver o que aconteceu. E eu falo também aí nessa ministração sobre Abraão. Lá em Gênesis 18 e 19, Deus fala assim para Abraão. E disse Deus, visto que Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, ou seja, eu sei que ele vai ordenar, ensinar, disciplinar seus filhos e a sua casa depois dele, até seus netos, para que guardem o caminho do Senhor, para que possam agir com justiça e com juízo, para que o Senhor possa fazer vir sobre Abraão as bênçãos que tem falado acerca dele. Deus tem muitas promessas na Bíblia, centenas de promessas ou milhares, como teve para Abraão. Mas as bênçãos de Deus para nossas vidas só vão acontecer quando a gente estiver andando no caminho de Deus e ensinando nossa família a andar no caminho de Deus. Deus está dizendo aqui, eu sei que Abraão vai dar ordem na sua casa, sua esposa, seus filhos, para andar no meu caminho, guardar a minha palavra, guardar o juízo, guardar meus princípios, para que o Senhor possa fazer vir sobre ele, Abraão e a sua descendência, tudo o que tem falado, ou seja, todas as promessas de Deus. Queridos, e o último texto é o exemplo. Abraão é um exemplo de homem vitorioso, de família abençoada. Está aí a nação de Israel, está aí o povo de Israel até hoje. E vocês podem pesquisar. Judeu são dos povos mais ricos do mundo, mais inteligentes do mundo. As grandes empresas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo, a maioria das empresas são de judeus. Por quê? Com todos os erros e percalços e fracasso do povo judeu, é um povo que foi ensinado, e até hoje é ensinado e fundamentado na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Agora, olha o exemplo horrível de Eli. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2.
Eli era um sacerdote de Deus, estava na igreja ministrando. Mas olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 2,12. Era os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Olha que coisa incrível, meus queridos. Como é que filho de um pastor, filho de um sacerdote, de um homem de Deus, de um líder da igreja, um líder do povo de Deus, os filhos dele era filho de Belial, filho de Satanás, a Bíblia está dizendo. Olha que coisa, os filhos de Eli não conheciam Deus. Eli não levou seus filhos a conhecer a Deus. Como que pode? Porquanto o costume daqueles sacerdotes, e eles eram sacerdotes também, era que quando o povo vinha oferecer sacrifício, fazendo sacrifício sobre o altar, o moço do sacerdote vinha com garfo, não esperava fazer o sacrifício, enfiava o garfo dentro do caldeirão, onde estava oferecendo o sacrifício, e já retirava um pedaço da melhor carne para ele. Primeiro era para eles, Deus era o resto. Era isso que Eli não ensinou nada de Deus para os filhos. Não ensinou que é Deus em primeiro lugar. Como o Senhor falou aí no texto de Deuteronômio, Deus é primeiro lugar. Nós somos depois. Não, aqui o dinheiro que entrava, os animais que entravam, as ofertas que entravam, eles passavam a mão. O resto ficava. Meus queridos, será que os filhos dos pastores e dos líderes de hoje tem muita diferença desses filhos de Eli? Será que são iguais os filhos de Abraão? Ou são filhos parecidos com os filhos de Eli? E os filhos dos crentes? Como é que está? São filhos de Deus ou são filhos de Belial? Conhece a Deus ou não conhece ao Senhor? Conhece os princípios de Deus? Deus é primeiro lugar na vida deles? Ou Deus é último lugar? Vai na igreja quando pode, lê a Bíblia quando pode, ora quando pode, quando ora. Meus queridos irmãos, Deus tá nos sacudindo aqui com isso, dizendo que o filho de Eli era filho de Belial, porque fazia das coisas de Deus o que bem entendiam, brincava com a igreja, brincava com as coisas espirituais, brincava com o sacrifício, brincava com a ministração a Deus, fazia de qualquer jeito. E quando alguém falava, peraí, deixa eu primeiro fazer o sacrifício, depois você vem, pega o que sobrar e pode levar. Aí ele dizia assim, não, eu quero agora. Se não me deres, vou te tomar à força. Era desse jeito. Queridos, eu já vi filho de liderança falar cada coisa para os pais e para irmãos na igreja que é de arrepiar. Mas já tenho visto também filhos de membros de igreja falar coisas na família, na igreja, de a gente levantar o cabelo. Meus queridos irmãos, se nós somos filhos de Deus, nossos filhos não podem ser filhos de Belial. Nossos filhos têm que conhecer a Deus, tem que ser gente temente a Deus, gente que Deus é primeiro lugar na vida deles, gente que conhece a Bíblia, gente que ama Jesus, gente que ama Deus. E sabe qual é o tipo de correção que o Eli dava para os filhos? A Bíblia relata aqui, mesmo capítulo, agora o versículo 22 e 24, os filhos dele fazendo tudo isso, sabe o que ele falava para os filhos? Ele dizia o seguinte, no 22, diz que além de tudo isso, os filhos de Eli se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam na porta da igreja. Adulterava com as mulheres da igreja. E sabe o que Eli falava para os filhos? Meus filhos, por que vocês fazem essas coisas? Pois eu ouço de todo o povo que vocês estão fazendo coisas malefícias, coisas más. Não, filhos meus, não é bom, não é boa a fama que eu ouço de vocês. Vocês estão fazendo o povo de Deus transgredir. Ele falava isso, meus filhos, não faça isso. Meus queridos, isso não é agora já não é mais, nessa altura do campeonato, não é mais para falar desse jeito, nessa hora é para expulsar da igreja. Primeiro aconselha, ensina, mostra. Mas pelo jeito aqui, se não conhecia Deus, ele não ensinou quando era criança, ele nunca ensinou, por isso estava vivendo assim. Mas já que não ensinou, ele não podia deixar esses meninos dentro da igreja, não podia ser sacerdote. Como é que vai ministrar para Deus se não conhece a Deus? Como é que vai ministrar na igreja se não se converteu? Como é que vai ministrar para Deus se não nasceu de novo, se não vive a palavra, se não ama Deus? Não, aqui não tem lugar, não. Você não vai ficar aqui, meu filho. Você vai me desculpar. Mas você não, o dia que você se converter, você volta para a igreja.
Você volta a ministrar na igreja, você pode ficar na igreja, mas fazer coisa na igreja você não vai fazer. Agora, olha o que ele falava, não, olha a fama que eu estou ouvindo de vocês estão fazendo o povo transgredir, mas os meninos estavam lá, os moços estavam lá, adulterando, tomando o sacrifício para eles, pegando as coisas de Deus para eles, não respeitando nada, querendo até ameaçando bater nas pessoas que iam na igreja. Era assim. Era assim. E cadê a disciplina do pai? Cadê a ação enérgica do pai para corrigir isso? Sabe o que aconteceu, queridos? A história, sabe como é que terminou essa história? Capítulo 4 agora, a partir do versículo 10. Sabe como é que terminou? Houve uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E o povo de Israel foi ferido e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que naquele dia caíram mortos do povo de Israel 30.000 homens de pé. E a arca de Deus foi levada para a terra, a arca de Deus foi levada para a terra dos filisteus. E os 2 filhos de Eli, esses aí, que estavam fazendo esse tipo de coisa na igreja, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. E a batalha correu por todo o resto do dia, e alguém fugiu e correu e foi lá contar pro Eli, lá em Siló, o que tinha acontecido. E o rapaz chega lá na casa onde estava o Eli, com as vestes rasgadas, cinza, terra e poeira na cabeça, e Eli, quando olha para a situação do moço, sentado na cadeira, já velhinho, seu coração fragilizado, ele pergunta, o que aconteceu? E o moço diz o seguinte, o povo de Israel fugiu diante dos filisteus, houve um grande estrago, uma grande matança entre o povo, e os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi levada, foi tomada. E sucedeu que, Eli, ouvindo isso, fez menção da arca de Deus, caiu da cadeira para trás, do lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e tinha julgado o povo de Israel durante 40 anos. Meus queridos, está aí um exemplo de pai que não corrigiu, não ensinou e não corrigiu seus filhos. Mas, finalizando, qual material usar para ensinar os filhos? Qual material, irmão, usar? É um livro que você tem na sua casa, chamado Bíblia, que tem 66 livros. É um livrinho aí de algumas páginas. Tem Velho Testamento e Novo Testamento. Esse é o manual da Igreja dos Cristãos, dos Filhos de Deus. Esse é o manual que nós precisamos usar para ensinar os nossos filhos. E eu cito de novo o apóstolo Paulo dizendo aí o texto que eu já citei. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, toda, para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está aí, 1 Timóteo 3, 16 e 17. E mais 3 versículos do Salmo 119. Primeiro, Salmo 119, versículo 9. Como vai purificar o jovem, o mancebo, o seu caminho? Como é que o jovem vai purificar o seu caminho? O adolescente, o jovem? Observando conforme a tua palavra. Agora, o 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E agora, João 17, 17, o próprio Jesus, na oração sacerdotal, orando pelos discípulos e por todos nós, na sua última oração na terra, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, querido, o material para ensinarmos nossos filhos é a palavra de Deus e livros que explicam a Bíblia, autores cristãos. Nós temos aí dezenas de homens e mulheres de Deus preparados com vários estudos sobre pais, sobre filhos, sobre casamento, que pode muito bem nos ajudar. E precisamos ter também lições de escola dominical e material para que os irmãos possam ter aí nas suas casas, estudar e ensinar seus filhos. Era o que eu tinha para hoje. Eu quero orar com vocês todos e a gente encerra essa primeira parte. Obrigado, Pai, pela tua palavra.
Obrigado por toda essa ministração ao meu coração, ao coração de cada irmão, de cada pessoa que vai ouvir ainda essa palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado por nos desafiar, por nos encorajar, por nos exortar sobre a nossa missão como pais, como filhos, como sacerdotes no lar, por essa grande missão que é dada aos pais, porque a igreja, Senhor, a igreja começa na casa, a igreja começa na família, a igreja local é uma extensão da família. Ajuda-nos a nos conscientizar dessa sublime, grandiosa e extraordinária missão. Eu oro por cada família aqui representada, por cada pai, por cada mãe, por cada filho, por cada filha. Eu oro por cada um em nome de Jesus. Abre os olhos dos teus filhos, abre os olhos dos nossos amados e ajuda-nos, porque o Senhor diz que o Senhor tem bênçãos para nós, mas o Senhor tem bênçãos para aqueles que andam segundo a tua palavra e ensina a família a andar na palavra. Nos ajude, porque nós queremos ser famílias vencedoras, homens e mulheres de Deus vencedores, por Cristo, em Cristo, e em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém.